Bom dia, boa tarde, pessoal aí do nono ano. Gente, eu quero deixar aí para vocês algumas questões resolvidas de trigonometria, bom? E eu espero que essas questões aí ajudem vocês aí, tá? No aprendizado. Vamos lá, moçada. Então, a primeira questão que eu quero estar fazendo com vocês é o seguinte: antes da gente fazer, nós vamos só relembrar aí como que a gente preenche, né, a nossa tabelinha, né? Todo mundo já sabe, mas para aqueles que não assistiram em nenhuma aula minha, nós vamos aí estar relembrando, ok? Então, para a gente estar preenchendo essa tabelinha, vocês sabem que eu cantei aquela musiquinha, né, com vocês, não foi? E aí eu falei que a gente vai colocar assim, você coloca coloca 2, coloca 3, tá vendo? Coloca 3, coloca 2, coloca um, né? Aí vocês vão dividir tudo por 2, né? Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2 e divide por 2, ok? Aí depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar aqui raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E aí a gente canta, né, a musiquinha. Como é que fica aí? Vamos só trocar aqui uma cor aqui. A musiquinha, ela é assim. Ela é em cima da melodia do Jingle Bell, que vocês já sabem, né? Então é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz, ela vai onde não tem um. Ei, tá vendo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz, ela vai onde não tem um. Rei, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, essa musiquinha é minha? Não. Não sabemos a autoria, sabemos que alguém criou e ela tem sido perpetuada aí, às vezes com versões diferentes, mas a melodia se mantém. Bom, lembrando que o seno, cosseno e tangente a gente vai deixar aqui na vertical e os ângulos de 30, 45 e 60 a gente deixa aqui na horizontal. Tranquilo? Para quem não assistiu minha aula, eu creio que vai te ajudar. Vamos para a questão. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte? Então, aqui, a gente, daqui até aqui é 5, aqui é a sombra, ele quer o valor da sombra. Meus alunos sabem que a primeira coisa que eu aconselho é você encontrar a hipotenusa, né? E a gente sabe que a hipotenusa está aqui, não foi dado nada sobre ela. O que o 5 é do 30? Cateto oposto. O que o S é do 30? Cateto adjacente. Aí você tem que lembrar da definição de seno, cosseno, tangente. Está na minha outra aula. Qual que é a definição de seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é a definição de cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual que é a definição de tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ele te deu o cateto oposto e ele quer o cateto adjacente. Então, nós vamos usar o quê? Tangente. Tangente de 30 é igual, nós vamos colocar aqui, ao cateto oposto, que é 5, sobre a hipotenusa, que é essa. Aí nós vamos lá na tabelinha, tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Aí a gente vai trocar a tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3, e aí vai ficar 5 sobre S, ok? Vocês vão multiplicar cruzado, vai ficar como isso aqui? Vai ficar S raiz de 3, que é igual a 15, ok? Aí vai ficar 15 dividido por raiz de 3. Mas quando você racionalizar, né? Isso aqui, a resposta vai dar 5
raiz de 3. Acabou. Gente, o foco aqui não é a racionalização. O foco aqui é a aplicabilidade da trigonometria no triângulo retângulo. Então, por isso que eu fiz ali mais rápido. Ok? Então, aqui a gente apenas concluiu esse passo. Vamos pegar esse próximo aqui. Observe a figura e determine, né? Está lá assim. Qual é o comprimento da rampa? Então, a gente tem uma rampa. A rampa é x. Aqui, letra B. Qual é a distância do início da rampa ao barranco? Primeira coisa que você tem que entender é que esse triângulo, tá? Aqui é um triângulo retângulo, e aqui tem um ângulo de 90 graus oculto, tá? Segunda coisa que você tem que entender é o seguinte, é que o x, ele é a hipotenusa, ok? Isso tem que estar claro. E o 30? Ele deu o ângulo de 30 graus, o 1,5 é o quê do ângulo de 30? Cateto oposto. O x é o quê? Hipotenusa. Presta atenção. Se os conceitos de seno, cosseno e tangente não está claro na sua mente, trigonometria se torna difícil. Então, 1,5 é o cateto oposto a 30. X é a hipotenusa. Então, o que a gente usa? Seno. Qual que é a definição de seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Aí vocês vão escrever seno de 30, tá vendo? É igual o cateto oposto, que é 1,5, sobre a hipotenusa, que é x. Aí vocês têm que ir lá na tabelinha, seno de 30,5. Essa tabela é a única que vocês têm que saber. A única, tá? Então, aqui vai ficar meio sobre 1,5x. Vocês vão multiplicar cruzado e vocês vão encontrar que x é quanto? X é 3. Tá? Acabou. Pronto. Falta o y. Pessoal, para a gente encontrar o y, a gente pode usar tangente, a gente pode usar o cosseno e a gente também pode usar teorema de Pitágoras. Você fala, como assim, Israel? Vamos pensar? Eu já sei o valor do x, sim ou não? Então, eu já sei que o x, ele vale 3. Eu sei que esse cateto é meio. E eu sei que o y é o outro cateto. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você acha do mesmo jeito. Entendeu? Porque você tem um cateto, você tem hipotenusa, você pode usar Pitágoras. Mas a gente também pode usar, por exemplo, tangente. Você pode escrever, por exemplo, assim, eu vou colocar aqui de uma outra cor, pode colocar lá assim, tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é meio, sobre a hipotenusa, que é y. Só que a tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3. E aqui é 1,5 sobre y. Beleza? Vocês vão multiplicar cruzado. Quando vocês multiplicar cruzado, vai ficar y raiz de 3, que é igual a 4,5. Tá? Isso aqui, resolvendo, vai dar 3y, que é igual a 4,5 raiz de 3. Gente, aqui eu já racionalizei, tá bom? De tal forma que o y vai ser 1,5 raiz de 3. Beleza? Acabou. Tranquilo? Então, é assim que a gente aplica tanto seno quanto cosseno. Como eu falei, você poderia ter usado o quê? Você poderia ter usado Pitágoras e finalizaria a questão. Tá claro? Então, quando a gente está mexendo com trigonometria, se não sabe o que é seno, cosseno e tangente, a medida de x e y. Só que aqui ele não deu os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45, 60. O que é notável? Importante. Então, nesse caso, ele tem que te dar. Então, ele já te deu o seno, cosseno e a tangente, 65, baseado na tabela trigonométrica. Então, o que a gente faz? Você vai reconhecer, vai ver o que ele te deu. Ele te deu o x, que é o cateto oposto ao 65. Ele te deu o y, que é o cateto adjacente. E ele te deu 9, que é a hipotenusa. Então, presta atenção. Vamos começar pelo x. X é cateto oposto. 9 é hipotenusa. O que a gente usa?
seno. Então, você vai colocar lá assim, seno de 65 é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Você vai usar o valor que ele te deu do seno, que é 0,91. Então, você vai colocar 0,91 é x sobre 9. Você vai multiplicar cruzado, tá? Esse valor aí, se eu não me engano, você vai encontrar aí 8, alguma, 9 vezes 1, 9. Aqui vai 9 vezes 9, 81. Então, se eu não me engano, vai dar isso aí, tá? Aí, para a gente achar o y, vocês podem usar, por exemplo, o cosseno. O y é o cateto adjacente e o 9 é a hipotenusa. Então, vai ficar aqui cosseno de 65, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa. O cosseno te deu 0,42, tá? Vai ficar y sobre 9, ok? Gente, o que eu quero que vocês percebam? Que tudo que a gente faz em trigonometria só é possível se o aluno tem em mente os conceitos de seno, cosseno e tangente. Se você não sabe qual é a definição de seno, cosseno e tangente, fica difícil, tá? Não tem jeito. Então, y é igual a 3,78. Acabou. Então, essa aula aí é para relembrar tudo aquilo que a gente tem visto, tá bom? Um grande abraço aí para cada um de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho e até o nosso próximo vídeo.